Olá, esta é uma aula sobre a classificação do sujeito em língua portuguesa. Vou falar também sobre o sujeito indeterminado, quais são as formas de ter um sujeito indeterminado, e também sobre transitividade verbal. Prestem atenção, essa é uma matéria que se costuma ensinar no 8º ano do Ensino Fundamental 2 de língua portuguesa. Bem, vamos lá. Sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é de que ou de quem se fala algo. Do que ou de quem se fala alguma coisa. Exemplo, Pedro conseguiu terminar a universidade. Aí, quando eu tenho uma oração, eu tenho que achar o verbo. Cadê o verbo? Conseguiu terminar, é uma locução verbal. Conseguiu terminar. Quem conseguiu terminar? O Pedro. Estou falando de quem? Do Pedro. Portanto, o Pedro é o sujeito desta oração. O Brasil tem muitos casos de Covid. Onde é que está o verbo? Tem. Quem é que tem? O Brasil. Estou falando de quem? Do Brasil. Neste caso, na primeira oração, o sujeito é um ser humano e na segunda oração o sujeito é um país, o Brasil. Então, o Brasil é o sujeito. O Brasil tem muitos casos de Covid. O verbo, que está aqui em rosa, combina sempre com o seu respectivo sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo no plural. Então, se eu dissesse Pedro e Maria conseguiram terminar a universidade. O Brasil e os Estados Unidos têm, com acento circunflexo, muitos casos de Covid, tá? Seguindo. Predicado. O que é o predicado? Ora, o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito, o que se diz do sujeito. Mesmos exemplos. Pedro conseguiu terminar a universidade. Predicado, conseguiu terminar a universidade. É o que eu estou dizendo a respeito do sujeito Pedro. O Brasil tem muitos casos de Covid. Qual é o predicado? Tem muitos casos de Covid, que é o que eu estou falando a respeito do sujeito, o Brasil. Seguinte exemplo: a câmera de segurança de uma casa registrou o momento da queda de um avião. Bom, eu estou falando que registrou o momento da queda de um avião. O que foi que registrou o momento da queda de um avião? A câmera de segurança de uma casa. Esse é o sujeito. E registrou o momento da queda de um avião é o predicado. Sujeito, predicado. Mas um sujeito tão grande assim tem um núcleo. O núcleo é a parte principal do sujeito. Qual é a parte principal do sujeito? A casa. Foi a casa que registrou? Não. Foi segurança que registrou? A segurança? Não. Foi a câmera que registrou. Portanto, o núcleo do sujeito, neste caso, é a câmera. Núcleo é a parte central, ó, núcleo, centro, o principal. E no predicado, no caso do predicado, qual é o núcleo? Registrou, que é o verbo, tá bom? Seguinte slide. Bem, aqui nós temos os tipos de sujeito. Sujeito simples, a Covid-19 espalhou-se pelo mundo. Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Então, eu tenho um sujeito apenas. Covid-19, sintomas. Embora esteja no plural, é apenas um sujeito, um tipo de sujeito. É os sintomas. Sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo. Febre, fadiga, tosse seca são sintomas da gripe. Febre é diferente de fadiga, que é diferente de tosse seca. Portanto, eu tenho um sujeito composto, diferente de sintomas, que é uma coisa só, um núcleo só. Sujeito desinêncial ou oculto é aquele que está escondido no verbo, na desinência, na terminação do verbo, oculto, escondido no verbo. Fomos ao parque hoje. Quem é que foi? Nós. Como é que eu sei? Pelo verbo que está fomos, indica que é nós. O indeterminado é quando eu não posso determinar. Existe um sujeito, mas eu não sei quem é. Roubaram meu relógio. Eles roubaram, elas roubaram, vocês roubaram. Quem? Quem? Não consigo determinar, não posso acusar ninguém, então eu chamo de sujeito indeterminado.
E o último sujeito, que não deixa de ser engraçado, porque é um sujeito que não existe, então não é sujeito, é o sujeito inexistente, quando a oração não tem sujeito. Exemplo, houve um problema na rede elétrica. Normalmente o verbo haver, porque ele não tem sujeito, se fosse 40 problemas, seria houve 40 problemas na rede elétrica. E normalmente é o verbo haver, e verbos que são fenômenos indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, choveu, chover, ventar. Eu não digo choveram, ventaram. Geralmente esses verbos estão no singular, né? Porque eles não vão ter um sujeito. Portanto, eles não vão para o plural. Sujeito inexistente, não tem sujeito. Ninguém ouve, ninguém ouve de H, com H. E ninguém choveu e ninguém nada, ok? Sujeito indeterminado. Agora vamos especificar quais são as formas de indeterminar um sujeito, de você, digamos assim, eu lavo as minhas mãos, né? Não vou dizer quem é o sujeito. Eu posso ter o sujeito indeterminado colocando verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo, não me disseram que tinha tarefa. Os alunos sempre que faltam falam isso. Não me disseram. Não me disseram. Quem foi que disse? Ninguém, né? Não se sabe. Aliás, nem disseram. Então, quando eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, disseram, roubaram, fizeram, sem dizer quem foi, é indeterminado, tá? Não me disseram. Outra maneira de indeterminar o sujeito é colocar o verbo na terceira pessoa do singular, sem especificar o sujeito. É menos frequente, mas existe. Diz que tem uma redação para entregar amanhã. Diz que, ó, quem foi que disse? Ah, não sei não. Diz que, o diz que, tipo fofoca, né? É uma maneira de indeterminar o sujeito. A terceira forma é colocando a partícula C. Aí essa partícula C funciona como índice. Índice é a mesma coisa que indicador, de indeterminação do sujeito. Índice é um indicador. Exemplo, vive-se bem aqui. Precisa-se de empregados nesta fábrica, ou na fábrica. Vive-se bem aqui. Alguém vive, mas quem? Não sei, vive-se. Precisa-se de empregados. Alguém precisa, mas quem? Não sei. Precisa-se, vive-se. Quando eu coloco esse ser junto com o verbo, eu estou indeterminando o sujeito. Eu estou afirmando uma coisa, mas eu não estou afirmando quem é que precisa, quem é que vive, tá? São essas três formas de indeterminar o sujeito, de lavar minhas mãos, né? Não me comprometam. Vamos ver o próximo slide. A partícula C, entretanto, ela funciona de duas formas aqui no nosso caso, que pode trazer confusão. Pode funcionar como índice de indeterminação do sujeito, mas também como uma partícula passivadora. Como assim? Para colocar o verbo na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação do verbo. O que quer dizer isso? Que o sujeito ele não é atuante, ele é passivo, com dois S's, ou sujeito paciente, com C. Ou seja, ele recebe a ação que está sendo expressa pelo verbo. Vejamos os exemplos. Precisa-se de uma secretária. Alguém precisa. Quem precisa? I don't know, não sei. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. Trabalha-se muito neste país. Trabalha-se. Quem é que trabalha? Não sei. Trabalha-se muito. Índice de indeterminação do sujeito. Não dá para determinar o sujeito. Quando se é jovem, tudo é maravilhoso. Quando se é jovem, mas quem é jovem? Não sei, tá? Indeterminado. Agora vamos ver outro caso. Vendem-se casas. Neste caso, não é um sujeito indeterminado, porque eu posso virar, ó, vendem-se casas, casas são vendidas. Então, neste caso, o sujeito são as casas são vendidas. Inclusive, ó, casas vendem-se, tá no plural. Diferente dos primeiros que estão os verbos do singular. Precisa-se de uma secretária, precisa-se de secretárias. Neste caso, vendem-se casas. Casas são vendidas. Então, aqui, esse casas, que é o sujeito, ele é paciente, ele sofre a ação de vender, entenderam? Alguém vende, elas são vendidas. Fazem-se concertos, a mesma coisa, concertos são feitos. O concerto, sujeito, é passivo, tá na voz passiva, esse verbo fazem-se.
Os concertos são feitos. É a voz passiva com o C. E fez-se a luz. A luz foi feita. A mesma coisa. Já no outro caso, eu não posso dizer jovem se é, sei lá, não dá para, trabalha-se muito, não dá para inverter, precisa de uma secretária, não posso falar uma secretária é precisada. Então, se vocês fizerem esse teste de tentar inverter, vocês vão perceber que não dá, e aí então eu sei se é o sujeito indeterminado ou se o sujeito é paciente, passivo, ok? Vamos ver uns quadrinhos para analisar. Gambás são animais silvestres, protegidos por lei. Vamos deixá-lo em paz que ele volta ao lugar dele, a mata. Não tem mais mata, tio. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Filme de terror para larvas. Toque, toque. O pica-pau fura o tronco em busca de alimento. Toque, toque, toque. A porta. Estão batendo. Não abra. Tá. Vamos ver aqui. Antes de assinale os dois casos de sujeito indeterminado nas duas tirinhas. Fácil, né? Bom, primeiro, muito triste ali, ele mostra um gambá que ele pretensamente ia voltar para a mata, mas não tem mata para onde voltar. E na segunda, filme de terror para as larvas. O pica-pau tá batendo na madeira, na verdade ele tá furando a madeira para pegar as larvas que são a presa dele. E para elas isso é um terror, né? Mas elas, aí o que tem o filme de terror? Tem suspense. Elas não sabem quem tá batendo, elas acham que estão batendo, né? Então o terror é esse, meu Deus, quem é? Quem vem nos pegar, né? É um elemento do filme de terror, do conto de terror. Bom, quais são os dois sujeitos, os dois casos de sujeito indeterminado? Pensemos. Primeira tirinha. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Quem cortou? Não se sabe, cortaram. E no segundo caso, estão batendo. Neste caso, quem está batendo? Não sabemos. Quer dizer, nós sabemos que estamos aqui fora, mas as criaturinhas ali não sabem. O sentido seria o mesmo se o sujeito estivesse determinado? Explique. Então, por exemplo, se no lugar de eu dizer cortaram tudo para fazer um condomínio, eu dissesse os madeireiros cortaram, o governo cortou, os mineradores, os assaltantes, eu estaria determinando o sujeito, né? Então, no primeiro caso, eu estaria me implicando, porque eu estaria acusando alguém, e para acusar eu deveria ter as provas, né? É uma coisa complicada hoje em dia, estão cortando realmente a madeira, estão destruindo a floresta, cortaram todas as árvores, mas a gente aqui cortaram, é como se dizer assim, olha, alguém é responsável por isso, mas nós não estamos apontando o responsável, então o sujeito é indeterminado, então fica aquele suspense. No segundo caso, o suspense próprio do filme de terror estaria quebrado se falasse, o pica-pau está batendo na porta, está batendo à porta, não, não teria mais esse suspense, né? O legal é pensar, meu Deus, quem tá lá? Quem tá do lado de fora, né? É amigo ou inimigo? Então, é esse que é o efeito de sentido que o sujeito indeterminado vai dar, né, para essas tirinhas, tá? Próximo. Agora eu vou falar do verbo e seus complementos, para complementar esta aula. Agora eu vou falar dos verbos e seus complementos para complementar esta aula. Vamos lá. Verbo. O verbo, ele pode ser classificado, digamos, em 4 tipos. Ele pode ser intransitivo. Intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Transitar é ir para frente. Se ele é intransitivo, ele não precisa de ir mais para frente. Ou seja, não precisa que você agregue mais alguma coisa, porque ele já tem sentido em si mesmo, tá? Exemplo. Dormi bem. A música cessou. Dormir. Ponto final. Dormir é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Dormir, acabou. Eu só quis colocar a bolinha da árvore de Natal, que eu sempre falo, para enfeitar, né? Dormir bem, dormir mal, dormir de pijama, dormir ao relento, enfim. Mas dormir já tem sentido, então ele é intransitivo. A música cessou. Intransitivo, não preciso complementar. Cessou, acabou, parou.
Acabou, ponto final. O verbo também pode ser transitivo. Transitivo é o que precisa de complemento. No caso aqui, transitivo direto é o quê? Comi o quê? Comer, ó, também é um verbo intransitivo. Pessoal, comi, acabou. Entretanto, neste contexto, eu complementei com aquilo que eu comi. Então, eu digo assim, comi. Aí pode me perguntar, comeu o quê? Frutas. Aí eu tenho um verbo transitivo direto, porque eu tenho o elemento frutas ligado diretamente ao verbo. Comi o quê? Frutas, hoje. Também pode ser um verbo, ele pode estar complementado por um complemento e uma preposição em relação do verbo com esse complemento. Por exemplo, gosto. Gosto de quê? Não é mais que eu não posso dizer gosto frutas, comi frutas, gosto morangos. Não, gosto de morangos. Tem uma preposição aí. Quando o caso é esse, que existe uma preposição em relação do verbo com o seu complemento necessário, a gente chama esse verbo de transitivo indireto. Por que é indireto? Porque não é diretamente ligado ao verbo. O complemento, ele tem um enlace aí, né, que é o de. E o último tipo é o verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que, se eu tirar dali e colocar um outro no lugar, não vai ficar muito prejudicado o sentido. Porque esse de ligação liga um sujeito a um atributo, a um atributo do sujeito, um adjetivo, uma qualidade. Exemplo, Maria anda triste. Esse anda não é de andar, é de estar triste. Maria está triste, Maria parece triste. Qual é o principal aqui do predicado? Não é o anda, porque eu posso trocar está triste, parece triste, sem prejuízo do sentido. Maria, triste. Eu tenho Maria, que é o sujeito, e tenho o atributo, que é o triste. Aí eu chamo esse verbo de ligação, anda, que pode ser substituído por está, por parece, é um verbo de ligação, tá? Próximo slide. Então, sendo assim, quais são os complementos do verbo? Os complementos podem ser, se o verbo for transitivo direto, eu tenho um complemento que se chama, obviamente, objeto direto. Amélia sentia. Amélia sentia o quê? Dores agudas. O objeto direto é dores agudas. Verbo transitivo direto, objeto direto. Ah, o que chama objeto? Porque a gramática resolveu chamar assim. O complemento de um verbo transitivo direto chama-se objeto direto e ponto final. Gravem isso. Verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, o complemento dele se chama o quê? O quê? Objeto indireto. Exemplo. Precisei dinheiro. Precisei dinheiro? Não, precisei de quê? De dinheiro. Tem um enlace aí, que é uma preposição. Lembra das preposições? Pois é. Precisei de quê? De dinheiro. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. É o complemento de dinheiro, é objeto indireto. Se o verbo é bitransitivo, juntou direto com indireto. Exemplo. Exemplo não. Ele tem objeto direto e indireto. Aí sim, exemplo. O advogado deu. Deu o quê? As instruções. Deu para quem? Para o seu cliente. Então, eu tenho o advogado deu as instruções, deu ao seu cliente. Quem dá algo a alguém. Posso dizer, dei uma gravata ao meu marido. Dei uma xícara à minha irmã. Comprei um sapato para meu marido. Então, tenho dois complementos. Complemento direto e o complemento indireto. Portanto, ele se chama bitransitivo. Tem dois complementos. E, finalmente, o verbo de ligação, que nós acabamos de ver lá com a Maria anda triste. O verbo de ligação, o complemento desse verbo se chama predicativo do sujeito. Predicativo é atributo, um predicativo, uma qualidade do sujeito. Exemplo, Manuela é bela, para rimar. Manuela é bela. Manuela, bela. Poderia dizer Manuela está bela, Manuela parece bela, Manuela vive bela, está sempre bela. Mas o cerne do predicado aqui é o bela. Então, ele é o predicativo do sujeito. São os complementos do verbo. Então, podem ser... Aqui eu esqueci de pintar o de amarelinho, o bela, tá? Vamos para o próximo slide. Quase tem. Tenho aqui um mais. Tem um mais.
no meio tem um verbo de ligação. O verbo de ligação, como aparece nesse esquema, liga dois elementos. Liga o quê? O sujeito com o seu predicativo do sujeito, ó, tá? Quais são os verbos de ligação clássicos? Ser, estar, permanecer, ficar, andar, viver, não no sentido de viver a vida, mas de, por exemplo, vive cansado, está sempre cansado. Vive doente, vive arrumado, tá? E tornar-se. Vamos ver um exemplo? A mala era muito pesada. Eu posso tirar esse era e colocar a mala estava pesada, a mala tornou-se pesada, ou alguma coisa assim, né? Mas vocês percebem que eu tenho pesada é um adjetivo do sujeito mala, como antes Bela era o adjetivo do sujeito Manuela, tá? Então, o predicativo do sujeito, 99% das vezes, é um adjetivo que se refere ao sujeito. João ficou surpreso. Ó. Surpreso é um adjetivo relacionado ao João, que é o sujeito. Podia ser João está surpreso, João vive surpreso, anda surpreso, enfim, permaneceu surpreso. Mas se eu tiro esse ficou, João surpreso. Eu tenho João sujeito, surpreso, o adjetivo que se refere ao sujeito João. Predicativo do sujeito. O sujeito é o João, surpresa é o seu predicativo. Agora vamos ver um quadrinho para testarmos. Você parece gordo. Eu pareço gordo. Você parece gordo. Eu pareço gordo. Você gordo. Eu gordo. Vamos classificar esse verbo. Ó. Parece, pareço. Parece gordo. Você gordo. Eu pareço gordo. Eu gordo. Perceberam como esse parece pode ser substituído por está gordo, é gordo, porque o Garfield, aquele não tá, mas ele é, né? Então, esse tipo de verbo é o quê? De ligação. Está ligando o eu e o você, né? Com o atributo do sujeito gordo, que é o gordo é o atributo, que é o predicativo do sujeito. Vamos para um próximo quadrinho. Esse aqui é bem interessante, ó, eu adoro esse quadrinho. Não existem minhocas aquáticas. Logo, alguém colocou essa minhoca aí. Logo, essa minhoca está aí por algum motivo. Logo, essa minhoca está muito apetitosa. Em algum ponto, minha lógica se perdeu. Tadinho do peixe, ele está tentando resistir à minhoca, mas aí ele está lá raciocinando, ele está raciocinando, né? Que aquela minhoca é uma isca, né? Para ele morder. Mas no final ele morde a isca, ele não resistiu à minhoca apetitosa, perdeu a razão, né? Perdeu o juízo, coitado. Vamos analisar? Minhocas aquáticas não existem. Minhocas não existem. Ponto. Alguém colocou a minhoca aí. Alguém colocou. Alguém colocou. Alguém colocou o quê? A minhoca aí. Esta minhoca está muito apetitosa. Esta minhoca está apetitosa. Esta minhoca está apetitosa. Minhoca apetitosa. Minhoca apetitosa. Minha lógica se perdeu. Minha lógica se perdeu. Se perdeu. Percebam, aqui eu tenho verbos que precisam de complemento, eu tenho verbos que não precisam de complemento, e eu tenho verbo que liga uma coisa na outra, o atributo ao sujeito. Então, ó, minhocas aquáticas não existem. Acabou. Acabou. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. Ponto. Alguém colocou. Colocou o quê? A minhoca. Transitivo direto, precisa de um complemento. O complemento é a minhoca. Esta minhoca está apetitosa. Ó, está. Minhoca apetitosa. Podia ser minhoca é apetitosa. Esta minhoca... Ele nem comeu a minhoca ainda. Ele parece apetitosa. Verbo de ligação. Só está ligando o sujeito com a qualidade desse sujeito. E a última oração, minha lógica se perdeu. Acabou. Não tenho que complementar mais nada. Verbo intransitivo. Ok? Fácil, né?
Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha servido, porque eu gravei 3 vezes este vídeo. As 2 primeiras deu errado, eu espero que essa terceira dê certo, porque as 2 primeiras travou, enfim. Eu espero que vocês estudem e se gostaram, like. Oitavo ano, estudem para tirar 10 na prova. Tchau, até a próxima!